você já sentiu que está vivendo a sua vida, mas como se você estivesse sempre se explicando, se ajustando, se moldando às situações, como se você precisasse se justificar quem você é, o que você sente, o que você escolhe o tempo todo. Você vive, você trabalha, você se relaciona, mas por dentro tem aquela sensação estranha de você estar sempre tentando caber aonde quer que você vá. Se isso acontece com você, continua aqui comigo. Eu sou a Raquel Zendron e eu falo sobre como a gente lidar com situações difíceis e como a gente sair melhor delas no final. E aqui nesse vídeo eu vou te contar algumas coisas que você pode fazer para não cair nessa armadilha de se justificar, de se moldar e de não ser quem você verdadeiramente é, porque você está perdendo a oportunidade de viver a vida que você deveria viver, que você merece viver. Muitas vezes a gente está deixando a nossa vida passar sem colher todos os frutos do nosso merecimento. Mas só quando a gente se sente pronto, só quando a gente para de se ajustar à vida dos outros, que o que é nosso vem até nós. Isso já aconteceu comigo, principalmente nos meus relacionamentos. E eu sei muito bem como é cansativo e como é difícil viver se ajustando, se explicando, se moldando às situações. E é por isso que eu não quero que você tenha que passar por tudo que eu passei para aprender a viver de outra forma, tá bom? Então continua comigo aqui nesse vídeo que a gente vai falar muito sobre isso. E se você gosta desses assuntos, já dá um joinha aqui, já curte para mais pessoas conhecerem o canal. Se inscreve também para você sempre saber sobre os vídeos que estão saindo aqui e sobre todas as novidades, tá bom? Então, às vezes a gente acha que a gente faz isso porque a gente não sabe quem a gente é. Mas, na verdade, em algum momento, você aprendeu que ser do jeito que você era estava dando trabalho demais. Talvez nesse caminho aí, na sua infância, na sua adolescência, até mesmo na sua fase adulta, você aprendeu a ser fácil demais de lidar. Aquela pessoa que é tão boa de conviver, já ouviu? Que não incomoda ninguém, que não exagera, que nem sente demais. Às vezes, falando assim, eu me lembro de mim mesma. E aí, sem perceber, você começou a viver mais como os outros esperavam que você fosse, do que como você é de verdade. E aí, sem perceber, você começou a viver muito mais como as pessoas esperavam que você fosse, do que como você é de verdade. Às vezes as pessoas falam: "Nossa, olha só, eu amadureci", mas muitas vezes é só medo. Medo de decepcionar, medo de perder o vínculo com aquela pessoa que a gente tanto gosta, medo de não ser aceito, medo de ser visto como aquela pessoa difícil, aquela pessoa que está sempre insatisfeita. E quando a gente vive assim por muito tempo, acontece algo completamente silencioso. E por isso que é perigoso, porque a gente nem percebe. E a gente começa a duvidar da nossa própria percepção. Será que eu não tenho que facilitar as coisas mesmo, porque eu sou uma pessoa difícil? Será que não sou eu que estou exagerando? Será que eu que deveria sentir um pouco menos do que eu sinto? Aí você se incomoda, mas você engole porque você não quer criar conflito. Aí surge aquela questão interna, né? Peraí, beleza, engoli para não gerar conflito, mas e aí? Eu não estou me encontrando aqui. O que que eu faço? Não dá para fazer nada agora. Eu não consigo nem ser quem eu sou, e eu também não consigo ser uma pessoa que aceita tudo para não gerar conflito. Aí talvez você pense: "Ah, não vou mexer com isso agora. Agora eu tenho que aguentar um pouco mais. Agora, já que eu já aguentei até hoje, eu tenho que ficar assim o resto da vida". Quantas vezes você não pensou isso? Eu te entendo, mudar assusta, desagradar assusta, e se posicionar também assusta. E também não é para você sair mudando e falando tudo que você pensa para todo mundo. Isso não é aprender a se posicionar. Isso é falta de maturidade e isso é a gente não ter equilíbrio emocional.
a gente está falando aqui sobre você aprender a defender a sua verdade e não a verdade do outro. E eu só espero que, assim como você percebeu que existe um preço muito alto em você sair falando tudo que você quer para qualquer pessoa a qualquer custo, também existe um preço muito alto em não mudar nada. E aí, o preço é continuar vivendo uma vida que não vai funcionar para você, que vai te machucar por dentro. Então, é justamente por isso que você precisa rever quem realmente é a pessoa que está aí dentro, sem ser a pessoa que quer agradar, sem ser aquela pessoa que aceita mais do que deveria. E se você já se sentiu assim, como eu tô falando, só comenta aqui embaixo, eu já me senti assim, para eu saber que não sou só eu, que você não tá sozinho, que tem outras pessoas aqui no vídeo que também já se sentiram dessa forma, tá? Uma coisa muito importante para você saber que as coisas não estão bem, é quando você não se sente em paz com você mesmo. E aí, eu te pergunto, para você começar a perceber, existe alguma relação que você se cala mais do que você gostaria? Será que tem algum ambiente em que você se encolhe? Há algumas decisões que você sempre pensa na outra pessoa primeiro, mas não porque você quer, porque você sente medo de pensar em você em primeiro lugar. Se existe isso para você, isso não significa que você é fraco. Significa que você só aprendeu naquele momento a sobreviver emocionalmente. Quantas vezes eu já fiz isso? Quantas vezes eu aceitei relacionamentos em que não me cabia ali? Quantas vezes eu aceitei situações que eu não deveria aceitar? E eu acho que o importante não é a gente pensar, poxa, visitar o seu passado e pensar, nossa, eu fiz isso no passado e começar a me cobrar. Não, muito pelo contrário, o importante é perceber se hoje eu consigo perceber isso, eu já estou no caminho de transformação. Então, ao invés de eu me culpar e me cobrar por perceber, eu tenho, na verdade, é que celebrar que hoje eu tenho uma percepção diferente da que eu tinha no passado. Porque se você não tivesse, você não estaria aqui ouvindo esse vídeo e não estaria pensando em mudar o que você vem fazendo. A gente sempre precisa lembrar que sobreviver é muito diferente de viver. E todos nós merecemos viver de verdade. Então, eu queria propor um exercício para você. Se você já sentiu isso que a gente está falando, se você sente que você precisa mudar, se você entende que não adianta mudar de uma vez, sair chutando balde com todo mundo e falando tudo que você pensa, as pessoas também vão ficar confusas, porque até hoje não foi assim. Mas se você sabe que ao mesmo tempo não dá para você ficar parado, não dá para você não fazer nada, porque você está se traindo, você está sendo uma pessoa que você não é. E você está deixando de viver coisas maravilhosas. Então, a gente vai fazer um exercício bem simples, mas ele é poderoso. Você vai pensar, em algum momento do seu dia, o que você realmente pensa ou sente sobre essa situação. Provavelmente uma situação que por muito tempo você se calou, você se escondeu, você se justificou. E aí, não é para você agir diferente, não é para você confrontar ninguém, não é para você mudar tudo de uma vez. É só para você pensar. Pode até anotar o que você responderia, o que você faria de verdade. E você percebe essa resposta sem se diminuir, sem se invalidar, sem se corrigir. Ah, não, eu estou sendo muito exagerado, ou eu estou sendo precipitado, nada. Só o que tiver aí na sua cabeça. O importante é você entender que você pode ser diferente. O simples fato de você começar já é um passo enorme para você voltar para dentro de você, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber outros vídeos. E se você está cansada de se cobrar, de se abandonar, eu quero te convidar a dar um próximo passo. Entrar no Efeito Supera comigo, uma comunidade de outras mulheres, que é um espaço de reconstrução emocional e que a gente realmente trata com leveza e com consciência esse caminho de nos escutar melhor.
Um beijo, foi um prazer estar aqui hoje, um prazer enorme estar aqui com vocês, conversando sobre outro tema tão importante, né, porque se a gente aprender a não se anular no caminho, se a gente aprender a ser quem a gente verdadeiramente é, a gente vai começar a viver ao invés de sobreviver. Um beijo grande e até o próximo vídeo.